Boa noite, irmãos e irmãs, pastores e obreiros do mundo e do Brasil inteiro. Amém? Uma boa noite a todos, uma ótima quinta-feira. Vamos de Mateus, o capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando aos seus lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levantaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, torquinejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro, amém? Então todas aquelas virgens se levantaram e prosperaram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos os vossos azeite, porque as nossas lâmpadas se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que uns falte os nós e vós inde antes aos que o vendem o comprais para vós. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a esbalda e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos, vós digo, que vão os conhecer. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Parábolas dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Se ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que receberá 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjejou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi o cara cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contas com ele. Então aproximou-se os que receberam 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5. Tranjeguei com ele. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo, bem fiel, sobre pouco forte fiel, sobre muito te colocarei. Entrar no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido os 2 talentos, disse: Senhor,
entregaste 2 talentos, e que com eles grandejei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo, bem fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conheciaste que eis um homem duro que feitas onde não semeaste, a juntar onde não semeaste. E ao temorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o que o Senhor disse-lhe: Mal diligente servo, sabia que feito onde não semeei, ajunta onde não espalhei. Devia então ter dado o meu dinheiro aos barqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu como juro. Tirai-lhe, pois, o talento é dai do que nem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, terá de abundância. Mas aos que não tiver, até que tem de lhe atirado, lançais, pois, servo inútil nas trevas. Inserioste ali, haverá pratos, ranger de dente. E guardando o Filho do Homem, vieis em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará o trono da sua glória, e todas nas nações será reunido diante dele, apartará um dos outros como um pastor à porta das bodes, as ovelhas, dos bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possui desde fundação do mundo, porque tiver fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedante, me estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste, estiver na prisão e fosse-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos o estrangeiro, te hospedamos e não te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos veste? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequenos irmãos, a mim fizestes. Dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai vós de mim, mal, deito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, e estando nu não
me vestisse enfermo, e na prisão não me vestiste. Então ele também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, nu e o enfermo, ou na prisão, não tivemos. Então lhe responderá, dizendo, eis verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não os fizeste a mim, e irão estes para o tormento do eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Capítulo completo de Mateus, capítulo 25, amém? Uma ótima sexta-feira a todos, uma ótima quinta-feira a todos, amém? Logo mais às 7 horas da noite, tem o culto esqueci o nome, amém? Essa é a nossa comunidade especial, e amanhã às 8, às 15 horas, 3 horas da tarde, às 7 da noite, amém? Uma ótima quinta-feira a todos, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Uma boa noite aí para minha mãe, no Guarani, meus irmãos, meus tios, familiares, sogras, cunhado. Uma boa noite aí para o pastor Gilva, no Guarani, o pastor Rony Mucambo, os obreiros e obreiras aí de Mucambo, amém? Do Guarani também, e do Brasil e do mundo inteiro. Uma boa noite aí para o meu grupo, Saudado Força do Resgate, o Resgate Não Para, e os outros demais grupos da Igreja Universal. Amém? Uma boa noite a todos, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Finalizar aqui com o capítulo Salmo de Davi 23, que eu toda vez eu oro. Felicidade o termo Senhor como nosso pastor. Amém? Salmo de Davi, capítulo 23 de Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Glória a Deus, amém, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. E uma ótima noite de quinta-feira, tudo na paz e prosperidade, amém. E um bom estudo para os meus filhos. Deus abençoe eles na saída e na chegada, a nós todos. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Deus de 20 anos de vida, só para nós todos, amém. E amanhã é o dia do bolo da Marleide, melhor bolo de Guaraciaba do Norte região. Ela faz qualquer sabor de bolo, amém? Só pedir bolo da Marleide, amém?